Olá pessoal, aqui é o professor William, professor de Filosofia. Estamos hoje para tratar da nossa 29ª aula, nossa segunda aula sobre Sócrates. Hoje trataremos aí sobre as fontes que falam em relação ao Sócrates. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de História da Filosofia Ocidental, História da Filosofia no Ocidente. Lembrando também, né, que esse curso aí terá um total de aproximadamente 1069 aulas. Trabalharemos desde o início lá a filosofia pré-socrática até o finalzinho, até a filosofia contemporânea, a filosofia dos nossos dias. Vamos trabalhar também a pós-modernidade, seus autores, suas ideias, e vamos tentar entender o que é a filosofia, justamente aí passando todas essas épocas e esses períodos. Lembrando que eu também estou para lançar agora um curso de História da Filosofia Oriental, onde eu vou trabalhar a filosofia na Índia, no Islã, no Oriente Médio, na China e no Japão também. Mas isso aí é um projeto futuro aí que eu vou lançar, tá bom? Também vão ser ali aproximadamente umas 1.600 aulas aí, conteúdo bem completo ali para quem gosta da filosofia. Então, na aula de hoje, nossa 29ª aula, né, vamos falar sobre o Sócrates, vamos falar sobre as fontes que retratam o Sócrates. Como que nós conhecemos o Sócrates? Quem foi Sócrates? É sobre isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, como nós vimos ali na aula anterior, né, agora nós estamos na nossa segunda aula sobre Sócrates. Na nossa primeira aula nós tratamos a questão ali de que Sócrates ele renunciou à escrita, ele não deixou obras escritas porque isso justamente tinha a ver com a atitude filosófica dele. Ele acreditava que, de certa forma, os livros, a escrita só ensinavam doutrinas, mas ensinar ali a efetivar o pensamento, a filosofia, é uma coisa que você só consegue ali na prática, através do exame de si e do exame dos outros também. Afinal, essa foi a definição de filosofia deixada pelo Sócrates. O que é filosofia? Filosofia é o exame de si, é o exame do mais íntimo do homem, ou seja, a sua alma. E essa renúncia na escrita ocasionou uma série de problemas ali para os historiadores da filosofia, que é justamente tentar entender quem é Sócrates? Quem foi Sócrates? Não é? E o que nós temos ali do Sócrates são uma série de relatos sobre a sua vida, as suas ideias, as suas atitudes, etc. E daí às vezes fica um pouco complicado para reconstituir historicamente quem foi o Sócrates. Se ele tivesse deixado algum escrito, provavelmente seria muito mais fácil de entender o que é o pensamento de Sócrates. Então existem, de maneira geral, considerada ali pela historiografia da história da filosofia, três autores, três testemunhos principais que nos ajudam a entender ali como foi o Sócrates historicamente. Quem foi o Sócrates histórico? Então esses três testemunhos são do Xenofonte, que é um autor que nós vamos ver ali nas escolas socráticas, que nós vamos trabalhar depois do Sócrates. Platão, também Platão a gente vai ver amplamente ali com o passar do tempo no nosso curso, e o Aristóteles. O Aristóteles também vamos ver ali bastante, tá? Então tem esses três testemunhos principais desses três autores sobre quem teria sido o Sócrates historicamente. Há também um outro testemunho do Aristófanes. O Aristófanes escreveu uma obra bem interessante chamada As Nuvens, que ele retrata, de certa forma, ali um Sócrates sofista, mas daquele nível de sofista que defendia, de certa forma, só coisas erradas ali, apenas para ganhar dinheiro, que não estava interessado, digamos assim, no desenvolvimento ali de alguma coisa que fosse útil para a cidade, como nós trabalhamos lá nos sofistas, como Protágoras, Gorgias, etc. Então Aristófanes traz ali um Sócrates meio que um bufão, digamos assim, um palhaço, né? Um Sócrates que defende ali ideias bem complicadas, ideias assim bem polêmicas, não é? Também tem essa caricatura ali do Aristófanes que ele escreve, bem interessante, deem uma lida nessa obra As Nuvens, aí é bem legal, né? Aristófanes também tem outras obras ali, bem interessantes também. Então, o primeiro autor ali que nos traz, de certa forma, uma perspectiva, uma luz sobre o Sócrates histórico é o Xenofonte. O Xenofonte é dotado de pouco espírito filosófico e retrata um Sócrates apagado, sem as qualidades que teriam feito com que Sócrates fosse lembrado popularmente. Então, o Xenofonte ele não tinha, digamos assim, um espírito filosófico muito desenvolvido. Então, de certa forma, se ele realmente conheceu Sócrates conforme ele diz, conforme ele comenta, não é? Provavelmente ele não conseguiu pegar ali as principais ideias, né, que seriam importantes de Sócrates à filosofia, justamente porque ele é dotado de pouco espírito filosófico. Então provavelmente ele não entendia muitas coisas que estavam acontecendo ali ao redor dele.
E o Sócrates que o Xenofonte nos passa ali, ele tem também uma apologia, se não me engano, uma apologia de Sócrates, e ele também trata, assim, digamos, um Sócrates que, se fosse aquele Sócrates realmente, provavelmente aquele Sócrates não teria entrado para a história da filosofia, que é um Sócrates muito apagado, assim, ele traz um Sócrates assim que não teria causado, de certa forma, impacto para a história do pensamento. Daí também, né, nos diálogos de Platão, surge o Sócrates que ficou conhecido na literatura e pensamento ocidental. O Sócrates que nós conhecemos é o Sócrates que nos foi apresentado por Platão. Platão escreve uma série de diálogos ali onde Sócrates aparece como personagem. Questiona-se se o Sócrates de Platão é de fato o Sócrates histórico. Por quê? Porque uma das dificuldades é saber quem é Sócrates e quem é Platão nas obras de Platão, porque muitas vezes o Sócrates apresentado é um Sócrates que apresenta ideias que provavelmente não seriam as ideias do Sócrates, mas sim as ideias do Platão. Então fica muito complicado ali para você separar quem foi Sócrates e quem foi Platão. Mesma coisa quando nós falamos lá dos pitagóricos, lembra? Que é difícil você separar quem foi Pitágoras dos pitagóricos, porque escreveu-se muitas coisas sobre Pitágoras, atribuiu-se a Pitágoras, e não se sabe se foi Pitágoras que escreveu ou se foram escritos por discípulos. Mesma coisa em relação a Sócrates e Platão. É difícil separar ali o que é Sócrates e o que é Platão, mas esse Platão aí, esse Sócrates, foi o Sócrates deixado por Platão, que nós conhecemos historicamente. Há também o Sócrates ali representado por Aristóteles, né? Que o Aristóteles, na verdade, não apresenta nada de novo em relação ao Sócrates do Xenofonte do Platão, tá bom? Lembrando que Aristóteles é discípulo do Platão. Então Aristóteles não apresenta nenhuma novidade em relação ao Sócrates apresentado pelo Xenofonte e pelo Platão. Considerou-se durante algum tempo os escritos de Xenofonte como relato sobre o Sócrates histórico. Então muitas pessoas ali consideraram durante certo tempo que aquele Sócrates descrito por Xenofonte era o Sócrates histórico, era o Sócrates original. Só que daí depois de um certo tempo também, né, começou a se questionar se realmente esse Sócrates representado pelo Xenofonte seria realmente Sócrates histórico. Tá? Por quê? Porque o curto tempo que Xenofonte esteve ao lado de Sócrates e o tempo transcorrido entre o discipulado de Xenofonte levantam suspeita de que seu escrito seja uma recompilação dos escritos de outros autores e talvez uma tentativa de polemizar contra Antístenes. Então, assim, né, não se sabe ali realmente se o Xenofonte, não é? Ele teria realmente tido aquele contato lá que ele comenta em relação ao Sócrates. Mas o que se sabe, né, é que o Xenofonte ele vai relatar um Sócrates diferente do Sócrates de Platão. Mas daí questiona-se de onde que ele tirou esse Sócrates então, se ele teve pouco contato com o Sócrates, se ele de certa forma leu de outros autores. Então Sócrates provavelmente era bem conhecido, né? Obviamente se Sócrates tinha aquele poder todo de persuasão que fala Platão, obviamente Sócrates era conhecido na Grécia toda. Mas a grande questão é, então da onde que Xenofonte teria tirado essa informação para retratar aquele Sócrates? Então talvez também alguns comentadores, né, que nem o Nicolas Banhan, ele fala o seguinte, que provavelmente esses escritos do Xenofonte ele também foram para polemizar contra os socráticos menores, digamos assim, ou contra as escolas socráticas que a gente vai analisar mais para frente, porque as escolas socráticas trazem, cada uma delas, um aspecto ali da existência da vida do Sócrates. O Antístenes é criador de uma filosofia chamada filosofia cínica, filosofia do cinismo, a filosofia do cão, digamos assim, e ele apresenta um aspecto do Sócrates que provavelmente ele não agradou a Xenofonte, a outros autores, e o Xenofonte teria recompilado, de certa forma, um escrito de como teria realmente sido Sócrates, que não teria nada a ver com aquilo que o Antístenes apresenta. Mas é bem interessante essa ideia, é bem legal. Os testemunhos de Aristóteles parecem dependentes em boa parte de Platão e Xenofonte. Então, como eu falei, o Aristóteles não traz nada de novo em relação ali a Platão e Xenofonte. Então, Aristóteles, o que ele traz ali é o que já foi apresentado por Platão e por Xenofonte. Embora o Aristóteles traga ali um Sócrates bem mais objetivo também, o que ajuda, de certa forma, a entender o pensamento do Sócrates.
A fonte fundamental para a reconstrução do Sócrates histórico é Platão. Querendo ou não, é através de Platão que se conhece Sócrates. É através das obras de Platão que você vai ver ali quem é o Sócrates. Considera-se, então, oficialmente que essa é a ideia. Se você quer conhecer Sócrates, você vai ter que passar pela obra do Platão. É claro que vai ter que sempre tomar cuidado para tentar entender ali o que é de Platão e o que é de Sócrates. O que pensa Sócrates e o que pensa Platão. O testemunho de Aristóteles e Xenofonte serve para discernir e limitar o Sócrates histórico, que aparece na obra de Platão. Então, a obra de Aristóteles e do Xenofonte são importantes porque elas, de certa forma, delimitam ali o Sócrates de Platão, não é? Com o Sócrates histórico. Então, às vezes, o Sócrates ali de Platão aparece como um personagem ali que traz uma série de ideias inovadoras, mas quando você vai ler o Sócrates de Aristóteles, do Xenofonte, você começa a se questionar se aquele Sócrates apresentado por Platão é realmente o Sócrates histórico, ou se não é Platão falando ali, utilizando Sócrates como figura. Então, a obra de Aristóteles e Xenofonte são interessantes para limitar o Platão, para limitar o Sócrates do Platão, tá? Por exemplo, não se atribui a Sócrates a doutrina das ideias. A doutrina das ideias é criação do Platão. Como se sabe que é a criação do Platão? Como se tem tanta certeza que é do Platão e não do Sócrates? Porque nos relatos de Aristóteles e do Xenofonte não aparece nenhuma menção à teoria das ideias, à doutrina das ideias. Então provavelmente Sócrates não teria inventado essa teoria, senão apareceria aí como relato desses autores. Então provavelmente foi Platão que criou essa teoria, a teoria das ideias, e ele só usa Sócrates ali para apresentar a sua teoria. Então é bem interessante esse papel aí dos escritos ali do Aristóteles e do Xenofonte. Os fundadores das escolas socráticas deixaram pouco sobre a personalidade de Sócrates. Vamos trabalhar as escolas socráticas, também conhecidas como escolas socráticas menores, que cada uma delas ali foi criada com base em um aspecto ali da existência do Sócrates, não é? Então o Antístenes, o criador do cinismo, ele vai utilizar ali uma alegoria do Sócrates na feira, justamente para criar a ideia da escola cínica. Daí vai ter também outros autores ali que vão trazer a ideia do prazer, a ideia do bem, a ideia do amor, etc. Cada um deles vai contar uma história ali sobre a vida do Sócrates, e isso também ajuda, de certa forma, a entender esse Sócrates histórico. É bem interessante. Então essas escolas socráticas ali menores, elas dão uma luz sobre um aspecto parcial da vida do Sócrates. Acreditou-se impossível a reconstrução histórica da figura de Sócrates. Atualmente parte do antes e depois do Sócrates. Então, durante algum tempo, a pesquisa acadêmica sobre a história da filosofia acreditou que é impossível reconstruir historicamente quem foi Sócrates. Não é possível dizer quem foi Sócrates. Mas depois de um tempo também passou e trouxe a seguinte ideia. Bom, se nós não podemos reconstruir quem foi Sócrates historicamente, uma coisa é certa, nós podemos reconstruir o antes e o depois do pensamento de Sócrates. Por quê? Porque o pensamento de Sócrates ele influencia principalmente a literatura, a filosofia que vem ali após ele. Há uma filosofia antes do Sócrates e há uma filosofia depois do Sócrates. Então é sobre esse pensamento que a literatura acadêmica, a história da filosofia acadêmica tem trabalhado. É a questão do pensamento do Sócrates. Como esse pensamento influencia toda uma geração, influenciou e ainda influencia de certa forma. Como que o pensamento de Sócrates ele ainda é presente no Ocidente. Então essa é a grande ideia da nossa aula de hoje. Trouxemos ali um pouco sobre as fontes que retratam o Sócrates. Nossa segunda aula sobre o Sócrates. Então fazendo um resumão ali das ideias principais da aula de hoje. Tá? Então existem três fontes principais ali que tratam do Sócrates. O Xenofonte, o Platão e o Aristóteles. Cada um deles ali vai trazer um Sócrates diferenciado. Há também o relato lá do Aristófanes na obra As Nuvens, onde ele vai trazer um Sócrates palhaço, um Sócrates bufão, um Sócrates ali, sofista da pior espécie, de certa forma, que só quer saber de se aproveitar ali dos outros e tirar dinheiro dos outros. Também é uma representação do Sócrates ali a partir das escolas socráticas menores, ok? Então também essa é a ideia. Então existem várias fontes ali que tratam do Sócrates, mas é difícil dizer quem foi esse Sócrates de verdade. Então terminamos nossa segunda aula sobre Sócrates. Na próxima aula vamos tratar um pouco mais a fundo ali a filosofia e o pensamento de Sócrates. Então um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.